Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão com a gente toda semana e aqueles que estão hoje especialmente em função da palestra. O Grupo São Luís de Amor Exigente funciona aqui nas instalações do colégio da paróquia há mais de 30 anos, desde 1986. O Amor Exigente foi fundado em Campinas em 1985, um ano antes. E o nosso grupo aqui é considerado o grupo mãe da cidade de São Paulo, porque foi o primeiro. Todos os outros grupos da Grande São Paulo, eles acabaram, na verdade, nascendo a partir de pessoas que, de alguma forma, se prepararam, foram influenciados pelo trabalho desse grupo. A gente funciona como um grupo de ajuda mútua. O Amor Exigente hoje é um movimento internacional, apesar de ter nascido no Brasil. Nós temos já grupos em vários outros países, ao todo são quase 1000 grupos em funcionamento como esse. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui reunidos, tem centenas de outros grupos fazendo coisas semelhantes. E a nossa metodologia, basicamente, ela visa gerar mudanças de comportamento, porque a gente sabe que mesmo os problemas mais graves, que trazem as pessoas ao grupo, geralmente advindos do abuso de substâncias que a gente chama de psicotrópicas, como no caso de álcool e outras drogas ilícitas. Isso é desencadeado por comportamentos inadequados. E a questão do comportamento, ela é sempre uma questão dinâmica. Cada um de vocês aqui vai se comportar em função do meu comportamento e vice-versa. Se vocês começarem a jogar tomates, provavelmente eu vou parar de falar. Se eu começar a falar alguma coisa engraçada, vocês vão rir. E essa interação acontece em qualquer ambiente. Quando a gente tem, no meio dessa interação, pessoas que não funcionam direito, seja lá qual for o motivo, então nós temos problemas. E a correção disso passa, obviamente, pela mudança de comportamentos. Para isso a gente se reúne toda semana, fazemos um trabalho baseado em 4 pilares. A gente tem como primeiro pilar os princípios básicos, que são os princípios que a gente usa para aprender a modificar nosso comportamento. Temos os princípios éticos, trabalhamos com a questão da responsabilidade social e com a espiritualidade pluralista. A gente tem aqui uma parceria com a Paróquia São Luís, mas o grupo ele é independente de qualquer questão religiosa. A nossa espiritualidade ela é pluralista, a gente não tem vínculo nem dá apoio para nenhum tipo de organização política, também não temos nenhum vínculo com governos. A gente trabalha tudo de forma voluntária. Os coordenadores todos do grupo, eu incluído aqui, nós trabalhamos por amor. Chegamos também um dia aqui precisando de ajuda no momento de dor e depois resolvemos retribuir. Okay? Uma outra forma de dizer isso é: chegamos porque precisamos e ficamos porque quisemos. Muito bem. A consequência disso é que todas as despesas que o grupo tem, elas têm que ser bancadas pelas contribuições que nós damos. Isso
vai desde a preparação dos voluntários, né? Os equipamentos que a gente precisa para poder fazer as coisas acontecerem, né? A ajuda que a gente dá para pagar a conta de luz da igreja, aqui com o ar-condicionado é pesado, né? Então é por essa razão que a gente circula em toda a reunião, e vamos circular hoje também, uma sacolinha, ok? Isso não é um pedido de esmola, essa é a nossa fonte de sustentabilidade, ok? Então, assim, cada um contribui com o que puder, tá certo? Se tiver alguém que não pode, nós vamos reclamar, a sacolinha corre, cada um vai pôr a mão dentro, ninguém vem quando está colocando, tá certo? Mas a gente pede esse apoio. Bem, assim como hoje, algumas de nossas reuniões, de fato neste ano, são 5 datas que nós temos marcadas, hoje é a primeira, essa sim, onde em vez de fazer uma reunião regular, onde a gente começa trabalhando com os princípios e depois nos reunimos em subgrupos menores para fazer partilhas, trabalhar com metas, dar retorno para as pessoas. 5 vezes neste ano nós vamos ter uma atividade especial como a de hoje, onde nós convidamos alguém para falar para a gente de um tema específico. Então, se vocês quiserem deixar anotado na agenda, a nossa próxima data de palestra vai ser no dia 23 de maio, ok? As palestras são abertas, são gratuitas, não importa se a pessoa é frequentador do grupo ou não, a gente recebe todo mundo, ok? Muito bem. Além disso, uma vez por ano, nós fazemos aqui no Grupo São Luís um workshop. Este ano nós vamos fazer pela 2ª vez, né? Deu muito certo no ano passado, um workshop que nós chamamos de aperfeiçoamento em amor exigente. Quando a gente trabalha os temas do amor exigente toda semana, nós fazemos aí talvez 15, 20 minutos de conteúdo, né? O workshop é um processo acelerado, a gente fica um sábado, né? Esse ano vai ser no dia 23 de julho, o dia inteiro tratando de temas relacionados, né? Então é uma forma de, em pouco tempo, ter muito conteúdo, ok? Porém, né, organizar um evento como esse é trabalhoso, requer uma logística complexa, né, porque nós temos não um, mas como hoje, mas vários palestrantes no mesmo dia, né. Durante o dia inteiro nós temos que cuidar também da alimentação, né, nós vamos fornecer almoço e coffee breaks, né, e por essa razão, né, esse workshop, ele infelizmente não dá para ser gratuito, ok? Nós temos uma taxa de inscrição de R$120 para cobrir todas essas despesas, e se vocês quiserem se inscrever, é só entrar nesse link aqui, que vai levar vocês para o PagSeguro para fazer o pagamento da inscrição automaticamente, ok? Muito bem. Além disso, é sempre bom lembrar que o nosso grupo tem uma presença ativa no Facebook. Aliás, esta palestra foi basicamente divulgada só pelo Facebook, além da divulgação que a gente faz nas nossas reuniões aqui. A gente divulga as outras palestras, divulgamos os workshops, divulgamos matérias de interesse. Então, todo dia tem alguma coisa sendo publicada. A gente pede que vocês curtam a nossa página para acompanhar. Uma outra questão de ordem aqui, nós estamos filmando a palestra, ok? Em primeiro lugar, temos que agradecer ao nosso palestrante que autorizou a filmagem, né? Então, desde já, nosso muito obrigado. E dentro de alguns dias a gente vai disponibilizar os vídeos no nosso canal no YouTube, que é uma outra fonte de informação. Tem aí o endereço,
e a gente pede para que vocês se inscrevam, para quando eu tiver outros vídeos, o YouTube possa avisar vocês. A gente costuma publicar matérias que saem na televisão, vídeos de palestras realizadas em outros lugares, tem alguns vídeos de congressos anteriores do Amor Exigente, né? Então é interessante para acompanhar, ok? Uma coisa que é importante aqui na questão da filmagem, né? É assim, nós não vamos hoje, né, poder garantir 100% de sigilo, né? Principalmente após a palestra, né, nós vamos ter uma sessão de perguntas, ok? Então, como nós estamos filmando, né, só deixar avisado, quem for fazer pergunta vai aparecer, pelo menos a voz no vídeo, ok? Outra questão de ordem tecnológica, a gente pede para que deixem os celulares no modo silencioso, né? Porque se é desagradável ao vivo, pior ainda é estragar o trabalho de filmagem, né? Nosso equipamento é amador, não é profissional. A captação do som se dá no meio da sala, então qualquer celular que sair tocando vai acabar prejudicando, né? Então a gente pede que deixem os celulares no modo silencioso ou no modo vibratório. E se for necessário atender alguma ligação, a porta está destrancada, podem sair a qualquer momento. Depois retornam. Ok? Muito bem. Dito isso, então só me cabe aqui apresentar o nosso palestrante de hoje. O Jarbas Capuzzo Filho, que está aqui com a gente, é terapeuta e dramaturgo, membro de Alcoólicos Anônimos há mais de 20 anos, estudou dependência química na Uniad, órgão do Unifesp, Universidade de São Paulo, e trabalha há 8 anos em clínicas de recuperação. Atualmente ele faz trabalho de acompanhamento terapêutico numa instituição chamada Residencial Vila São Paulo e cursa o último ano de psicologia. Além disso, ele já ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Ele está aqui hoje para falar para a gente sobre esse negócio chamado acompanhamento terapêutico. Para que serve isso? Quando se aplica? Quando não se aplica? Por essas coisas que ele prometeu explicar para a gente, ok? Então nós vamos escutar ele agora, e se ele não cumprir o combinado, nós vamos fazer perguntas, certo? A oração primeiro. Oi? Oração. Tá, ele bem lembrado. Então, vamos, só antes de iniciar então a palestra, né, que faz parte da nossa espiritualidade, para quem não conhece, nós temos aqui um banner com a nossa oração da serenidade. Ela é basicamente a mesma do que em todos os grupos anônimos, né? Então eu vou pedir para que a gente fique em pé, forme uma roda, se dê as mãos. Manter no lugar. Vamos manter no lugar então, para evitar. Vamos lá então. Eu, segundo a minha vontade,
alegria. Roberto. Roberto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos que saíram aí no dia de semana à noite para assistir uma palestra em Amor Exigente. Quero, antes de mais nada mesmo, agradecer sinceramente o convite dessa Irmandade Amor Exigente, que aí vem desde 1984, né, ajudando famílias com apoio e orientação dos comportamentos inadequados e transformando essas vidas e essas famílias de um modo muito mais funcional de viver, né? Eu, pessoalmente, além de ser muito fã dos grupos de mútua ajuda, e vocês vão entender porquê, eu sou muito fã de Amor Exigente porque eu trabalho com dependência química, eu trato de dependente químico, e eu sei que o engajamento da família no tratamento da dependência química aumenta a chance de sucesso absurdamente, né? E eu não estou falando isso pela minha experiência, estou falando isso baseado em pesquisa da Unifesp com dependentes químicos em recuperação, que mostra que quando a família está engajada no tratamento do dependente químico, a chance de sucesso aumenta até 80%. 80%. Então, assim, é muito lamentável, eu sei que eu não estou aqui para julgar, mas quando o dependente químico está em tratamento e a família não está em tratamento. E muitas vezes o tratamento da família é aprender a falar não. Né? É isso que tem que ser, né? Aprender a falar não. Então, assim, para mim é uma honra imensa. A primeira palestra que eu faço em Amor Exigente é a primeira palestra que eu faço sobre acompanhamento terapêutico, né? Então estou bem nervoso, espero que dê certo. E então, começando, eu gosto muito do lema de vocês, né? Cada vez melhor. Eu aprendi há muito tempo em Alcoólicos Anônimos que o bom é inimigo do melhor, né? Enquanto eu achar que tá bom, eu não vou melhorar nunca, né? Então, o bom realmente é inimigo do melhor, né? O negócio está sempre melhorando. E eu quero falar um pouquinho, agora me apresentar um pouco, para vocês entenderem. Antes de mais nada, a minha verdade absoluta, a minha verdade existencial. Meu nome é Jarbas, eu sou dependente químico. Antes de qualquer coisa, é a minha verdade absoluta. É o meu modo de ser no mundo. Isso me torna diferente de vocês? Não. Absolutamente não. Só que eu tenho que falar isso para mim todos os dias, porque o dia que eu esquecer isso, provavelmente eu volto a fazer uso de alguma substância e eu vou voltar a viver o inferno que eu vivi durante 20 anos na minha vida. Foram 20 anos que eu fiz uso de substância química. Então, para começar isso, meu nome é Jarbas, sou dependente químico, graças à minha madrinha, que não está mais nesse plano, que há quase 21 anos atrás, no dia 22 de junho, no 21 de junho de 97, me abordou e me levou para uma Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e de uma forma estranha e milagrosa, como diz a nossa literatura, eu nunca mais ingeri o primeiro gole, eu nunca mais fiz uso de nenhuma substância que alterasse o meu humor. Sou dito ficha única, agora em junho, eu pego ficha de 21 anos em Alcoólicos Anônimos. Se conta tempo? Diz que não, né? Eu conto o meu, mas por quê? Porque o meu tempo, ele foi um espaço de dispersão para eu reconstruir a minha vida, né? Então eu precisei ficar sóbrio, ficar limpo, para eu construir a minha vida, porque até então eu vivia em função do uso da substância química, né? Até 2008 eu trabalhava com publicidade, eu trabalhava com pesquisa de mercado, e eu tenho um grande amigo meu na dependência química, que é o Marcos Manfredini, talvez alguns de vocês conheçam, ele é meu amigo de infância. A gente começou a usar junto e chegamos no mesmo dia ao Alcoólicos Anônimos, né? E ele vivia enchendo minha paciência, você tem que fazer um curso de terapeuta de dependência química, que você leva jeito para isso, até que em 2009 eu fui para a Unifesp, fiz o curso de aconselhamento em dependência química, que é um curso da galera lá no Laranjeiras.
Em 2010 eu chutei o balde, não aguentava mais trabalhar com pesquisa de mercado e comecei a atuar como terapeuta de dependência química dentro de clínicas psiquiátricas, clínicas de recuperação, né? Fora isso, em 98 eu comecei a escrever para teatro, sou dramaturgo e roteirista, escrevo para teatro desde então. Já tive algumas peças encenadas, tive alguns prêmios, um deles é o Vladimir Herzog em Direitos Humanos. E são duas atividades para mim que têm muita ligação, que é lidar com o ser humano numa área com a realidade e numa outra área com a ficção, né? Então, assim, para mim é uma experiência muito bacana. Então, esse é um pouquinho de mim, né? Estou aqui com a minha esposa, Andréia, que veio aí dar uma força. E a gente vai falar hoje o que é acompanhamento terapêutico. Amor de gente, já fiz o agradecimento. Então tá, eu quero começar a palestra falando um pouco dessa história que todo mundo conhece, né? Aqui todo mundo conhece a história do Don Quixote. Vou contar um pouquinho para quem não conhece, um resumo bem rápido. Don Quixote, na verdade, era Don Quixano, era um fidalgo espanhol que há muitos anos atrás vivia numa província que chamava La Mancha. E era um sujeito que era nobre, mas ele tinha perdido as posses dele. Só que ele tinha um quarto, um cômodo, repleto de livros sobre cavaleiros andantes. E nesse quarto tinha muitas lanças e muitos escudos. E ele era apaixonado, ele não tinha namorada, mas ele era apaixonado por uma mulher chamada Dulcinea de Toboso, que além de analfabeta era muito, muito, muito feia, mas na cabeça dele era linda. E um dia Dom Quixano se rebatiza, né? E passa a se chamar Dom Quixote de La Mancha, vira um cavaleiro andante e sai pelo mundo para defender os fracos e oprimidos e acabar com as injustiças. Mas em pouco tempo ele volta derrotado, todo machucado, e depois de um tempo ele conhece um figura que se chama Sancho Panza e promete a ele se ajudar nas andanças dele, na luta contra as injustiças, ser governador de uma ilha. E o Sancho Panza topa ser o escudeiro dele. Eu estou falando essa história para vocês, muitos de vocês já conhecem, e eu queria que vocês guardassem essa história e me cobrassem no final da palestra. Vocês me cobram? Sim. Por favor? Vocês conhecem essa moça? Sim. Quem que é? É ela aqui, né? Sabe quem está do lado dela? Alguém conhece? Já ouviu falar? O nome dessa moça chama Eunice Murray. Eunice, só precisa gravar, não precisa gravar o número. Gravem Eunice, por favor, me cobrem no final que eu quero falar dela também, mas só no final, tá bom? Acompanhamento terapêutico. Então é o seguinte, antes de mais nada, aqui não vai ser uma palestra, obviamente, acadêmica, erudita, a intenção não é essa, a intenção é falar uma linguagem direta, papo reto, como a gente fala na rua, passar a visão para todo mundo entender o que é a clínica do acompanhamento terapêutico. É uma clínica relativamente nova no Brasil, perto da Europa e dos Estados Unidos, né? Só que eu quero dar uma contextualizada sócio-histórica para a gente entender como ela surgiu. A partir da década de 50, na Europa e nos Estados Unidos, os principais expoentes desse movimento foram Lang Cooper, na Inglaterra, o Basaglia na Itália, o Gui na França, e Toscani na Espanha e Zazas nos Estados Unidos. Foi quando começou, na década de 50, gente, o movimento pela reforma psiquiátrica. Tá? Que antes disso era um movimento, antes da reforma psiquiátrica existia o quê? Os manicômios, existia um movimento, era o contrário, a ideia era isolar, a ideia era asilar aquela pessoa que tinha problema de saúde mental, né? A gente pode lembrar, por exemplo, na queda da Bastilha, grande Felipe Pinel, que foi um grande revolucionário. Tem um hospital que chama Pinel até hoje. Por que ele foi um grande revolucionário? Porque junto com a queda da Bastilha, ele foi o primeiro médico
a libertar mais de 80 doentes mentais que estavam presos há décadas, que era assim que eles eram tratados. Bom, esse movimento nasceu na Europa, nasceu nos Estados Unidos e veio para a América do Sul através desse argentino, né, o psiquiatra Eduardo Calina, que introduziu uma nova modalidade de atendimento em saúde mental, o acompanhamento terapêutico. No Brasil, chegou através da Carme D'Ameto, né? Primeiro chegou em Porto Alegre, em seguida no Rio de Janeiro, por essa psiquiatra. E no Brasil, finalmente, né, ela se estabelece como realmente uma clínica através dessa psicanalista argentina, Beatriz Aguirre, que é uma das cofundadoras da casa, que funciona até hoje. Inclusive, faz curso de acompanhamento terapêutico, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar a cola aqui, que eu não funciono sem cola, tá? Então assim, acompanhamento terapêutico é um trabalho clínico que visa promover a autonomia e reinserção social, bem como uma melhora subjetiva do paciente por meio da aplicação da circulação e da apropriação de espaços públicos e privados. Então vou falar um pouquinho sobre esse slide aqui, né? Quando a gente fala trabalhar a autonomia de um sujeito, o que é, né? É realmente possibilitar espaços terapêuticos onde esse paciente, que até o outro dia tinha uma fobia, não conseguia sair de casa, uma depressão profunda, uma psicose, né? Então assim, promover autonomia, o que é isso? Ele se apropriar, se empoderar um pouco da vida dele e conseguir ser produtivo. Vou dar um exemplo básico. Eu tenho um depressivo, uma depressão endógena, ou seja, é uma depressão química já, é aquele paciente que não sai da cama, é um paciente, por exemplo, que já não toma banho, tem dificuldade de se alimentar. O acompanhante terapêutico, ele vai ajudar esse paciente desde a parte mais simples da vida dele à parte mais complexa. Quando eu falo parte mais simples, é lembrar ele que ele tem que tomar banho, ficar ali do lado dele, explicar porque ele tem que tomar banho, até levar ele para fora, levar para a rua. É um trabalho muito devagar, é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito minucioso, que exige muita serenidade, que exige muita paciência, porque ele é difícil, ele é um trabalho que o paciente vai e volta. Então, às vezes, você consegue fazer com que o paciente vá até a padaria comprar pão, que muitas vezes é uma vitória muito grande. No dia seguinte, ele já não quer sair mais, você tem que começar do zero. Então, isso é promover autonomia. Reinserção social. Eu não gosto muito de reinserção social, eu gosto mais de ressignificação social, né? Então, trabalhar ressignificar todos esses locais que para esse paciente, por exemplo, a dependência química, cabe bem aqui. Vou contextualizar aqui para você. O cara fazia uso do Baixa Augusta. Eu já tive muito paciente assim, mas eu não posso passar naquele lugar porque eu usei muito, para mim é muito difícil, tal. Então, vamos dessensibilizar esse lugar. De que forma? O acompanhamento terapêutico, por exemplo, pode falar, olha, a gente vai no Baixa Augusta hoje, meio-dia. A gente não vai de noite. Para tomar um café, trabalha as emoções, os sentimentos, todos os conteúdos, né, todas as subjetividades. É um trabalho muito subjetivo, né, para entender como que ele se comporta, quais são as angústias. Numa outra vez você fala, bom, daqui uma semana a gente vai almoçar também durante o dia. E você vai fazendo esse trabalho até fazer um trabalho de ressignificação social. Essa ressignificação social, gente, tem a ver com a família também. Trabalhar os vínculos perdidos, né? Os vínculos machucados, o que acontece muito na dependência química, né? Ambas as partes se machucam, há muita mágoa, muito ressentimento, e tem que fazer um trabalho de ressignificação. O acompanhante terapêutico, ele tem um trabalho preponderante junto à família, inclusive para trabalhar na dinâmica familiar, entender com essa dinâmica, né? Eu sempre falo com as pessoas assim, por que é importante a família entrar em tratamento também? E o tratamento, eu não estou falando só no contexto terapêutico.
tá? É um contexto comportamental mesmo, que eu concordo muito com o que o Roberto falou, né? O paciente, ele para de usar droga, mas ficam as drogas dos comportamentos, que a gente brinca e fala, né? Então, assim, o terapeuta, ele vai entender como é que funciona essa família. Eu sempre dou um exemplo assim, a família é um ciclo, imagina a família dinâmica ser um ciclo. Então funciona, está direitinho e tal, aparece a dependência química, aparece a disfuncionalidade, e o que era o círculo vira um triângulo, por exemplo. Então a família passa a ser um triângulo, não é mais um círculo. Aí que pega o triângulozinho, que é o dependente químico, e leva para a clínica. Vamos fazer um trabalho com ele, né? Conscientização, orientação, disciplina, tudo aquilo que você já conhece. Eu não preciso perder tempo aqui falando. O trabalho, quando ele é bem sucedido, o triângulozinho disfuncional vira um círculo. Só que a família não entrou em tratamento, correto? A família, que forma geométrica ela tem? O círculo encaixa no triângulo? De jeito nenhum, vai encaixar como? Só se virar um triângulo. Ou seja, só se ele voltar a usar. Então é muito fundamental. Então o acompanhante terapêutico, ele entra nesse contexto familiar, é um trabalho muito difícil. A família já é uma instituição complexa por si só. Quando há um caso de dependência química, de saúde mental, todo mundo sabe que os papéis se invertem. Então o filho mais, quando é o pai que usa, o filho mais velho vira o pai, quando é a mãe, é a filha mais velha que vira a mãe, e tudo fica misturado. Ninguém sabe mais quem é quem ali. E o acompanhante terapêutico, ele vai ajudando a fazer esse trabalho. Vocês podem perceber que eu estou falando de uma maneira que vocês entendam que o trabalho do terapeuta, do acompanhante terapêutico, é uma clínica aberta. Então assim, a gente não trabalha dentro do consultório, de jeito nenhum. A gente tem conversa, as nossas conversas são no Vila Lobos, no Franz Café, na praia, sei lá onde, a gente inventa um lugar. A clínica é toda aberta, tá? Trabalhar a organização subjetiva. O que é organização subjetiva, gente? É o mundo interno do paciente. O nome já diz tudo, é a subjetividade. A clínica do AT nasceu na esteira da psicanálise. Não quer dizer que todo acompanhamento terapêutico precisa trabalhar com psicanálise, mas nasceu nesse contexto. O que são as subjetividades? São as emoções, são os traumas, são os recalques, né? É a forma desse sujeito existir. Então, assim, é uma questão muito existencialista, né? Trabalhar todos os conceitos, todos os medos. Então, é um trabalho muito profundo. Então, assim, nesse bate-papo, numa volta para o quarteirão, aparece muita coisa que é trabalhada. Então, assim, esse contexto subjetivo ele é fundamental para reorganizar o paciente. Na dependência química, eu vou chegar daqui a pouco lá nos critérios diagnósticos, que todo mundo aqui conhece, mas eu vou falar mais um pouco, para entender por que ele se desorganiza tanto. Então, a gente tem que reorganizar esse paciente, tá bom? E a circulação e da apropriação de espaços públicos e privados. Né? Então é isso mesmo, se apropriar de novo do esporte, se apropriar do cinema, se apropriar do teatro, se apropriar do restaurante. Por quê? Por causa do critério diagnóstico, do estreitamento de repertório da dependência química, esse paciente ele deixou de fazer isso, ele não sabe mais fazer isso, ele não tem prazer em fazer isso. Às vezes vocês recebem, desculpa eu falar vocês, mas vocês recebem paciente familiar que veio de uma internação de dependência química e fala para ele, vamos no teatro? Ele fala, para quê? Ele não tem prazer, né? A droga invadiu a vida dele. Apesar de ele não estar usando droga, ele não preencheu isso. Então, ocupar esses espaços é muito importante, que é outro trabalho que o AT vai fazer. Ok? Tá. Então, nessa época, na década de 50, na década de 60, iniciaram-se os trabalhos de deshospitalização, principalmente na Itália. Para quem não sabe, o modelo psiquiátrico que hoje tem no Brasil, depois da reforma psiquiátrica em 2001, quando acabaram extinguindo 370 mil leitos psiquiátricos, esse modelo do CAPES que vocês conhecem é um modelo importado da Itália, tá? Onde nasceu essa reforma psiquiátrica. Então veio iniciar os trabalhos de deshospitalização com a ajuda de técnicos que se instrumentalizaram
para acompanhar os pacientes em sua reintegração social, depois de décadas do conceito de loucura, asilamento ou isolamento do chamado louco. Então, assim, o que é isso? Né? Descobriu-se que esse paciente, junto da família, poderia ter um progresso, uma evolução terapêutica muito melhor, e obviamente era muito desumano encarcerar os pacientes, porque é o que faziam, né? Aqui, eu não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, em Minas Gerais, tinha um hospital psiquiátrico que foi até hoje chamado do Holocausto Brasileiro, né? Onde morreram milhares de pacientes lá dentro, né? Tinha um trem que ele passava cortando Minas Gerais na década de 40, na década de 50. Então, assim, desde o paciente psicótico até um garoto homossexual era enfiado dentro desse trem e mandado para lá. Então, morreram milhares de pessoas, então a coisa era muito feia. E aí começou essa reforma psiquiátrica na Europa, que depois chegou no Brasil. Que, a princípio, receberam esse nome aqui, os amigos qualificados, né? Então, assim, o acompanhante terapêutico é aquele amigo, um distanciamento terapêutico, obviamente, né? Que não pode ter uma promiscuidade, uma mistura entre paciente e profissional. Mas o primeiro nome que recebeu foi esse, um amigo qualificado, ou seja, alguém que consegue criar um vínculo e uma aliança terapêutica. Vocês sabem que vínculo é diferente de aliança terapêutica. Vocês sabem a diferença? Então, vínculo é assim, eu vinculo com o paciente é quando ele confia em mim. Aí eu confio no Jarbas, eu não saio com o Jarbas, tudo bem. A aliança terapêutica é quando ele topa fazer o trabalho que eu proponho para ele. Porque ele pode confiar em mim, mas não topar meu trabalho. Ou vice-versa. Então, assim, o vínculo, ele é importante, obviamente, o paciente tem que confiar em você, ele tem que ter essa ligação, mas ele tem que fazer uma aliança terapêutica. Ou seja, falar, vamos lá, que a gente vai ressignificar a habilidade robusta. Vamos lá que você precisa nadar, porque você precisa praticar um esporte. E ele começa a concordar. Então aí você tem uma aliança terapêutica, a chance de sucesso é muito grande. Né? A gente nunca usa a palavra certeza em tratamento de dependência química, vocês sabem disso, né? Mas as chances vão aumentando. Bom, essa parte eu gosto muito porque tem um contexto terapêutico político que não está ligado à política, está ligado à palavra polis, que vem do grego. Polis é cidade, né? Então, se apropriar dos espaços públicos e desconstruir os estigmas do doente mental dos psicóticos. E mesmo depois eu vou falar dos dependentes químicos. Por quê? Porque é aquela coisa, quando há um paciente, um morador no bairro, no quarteirão, que ele tem problema de saúde mental, cria-se um estigma. Então o dono do mercadinho sabe que ele é doente mental, o cara da saúde sabe, o outro sabe, então ele vai ficando recluso, né? Porque tem esse estigma. A ideia é justamente colocar esse paciente para fora, porque o trabalho do AD, gente, não é pôr para dentro, tá? É pôr para fora, não é institucionalizar. Eu trabalho numa residência terapêutica e o nosso trabalho lá é colocar o paciente para fora. Parece estranho, né? Não é colocar para dentro, não. A gente força o paciente a sair. Força é uma forma de dizer, tá, gente? Não força, a gente faz um trabalho terapêutico. Mas a gente motiva o paciente a fazer academia, a sair. A gente inventa mil coisas para ele sair de lá, para ele não ficar institucionalizado. Porque são muitos pacientes que já passaram por muitas internações. Então ele já tem um discurso institucionalizado, né? Ele quase chama de senhor, né? Fica a mão para trás, assim, tá? É bem complicado você desconstruir isso, né? E o caráter político desse dispositivo devia-se à busca por um outro lugar social para a loucura, de modo que os loucos pudessem ser recebidos pela sociedade naquele momento em que começava a sair do manicômio. Tem uma cidadezinha, eu não sei se eu não sei pronunciar direito, mas acho que chama Tetris ou Tetris, não lembro agora, na Itália, que é um paradigma essa cidade, porque lá que começaram as residências terapêuticas na década de 60, porque existia um grande manicômio, fecharam esse manicômio e criaram as residências terapêuticas. Então começaram ali, tá bom? Estou indo rápido demais?
Se eu tiver, vocês falam, eu sou muito ansioso, tá? Bom, agora sim, vamos falar de acompanhamento terapêutico na dependência química, mas antes de mudar de slide, eu só quero recapitular aqui com vocês. Não, antes disso, desculpa, eu fiz uma bagunça aqui, eu quero ler um texto, não vai dar para falar de cabeça, porque é um texto que eu tirei do site A Casa, que eu acho muito importante, eu vou ler para vocês, para depois vocês fazerem uma reflexão, tá? A indicação do AT. O AT é indicado para aqueles que se encontram em situação de sofrimento psíquico intenso, por vezes em condição de isolamento, com grandes dificuldades para conduzir sua vida e seus projetos. É um recurso utilizado tanto em estados de crise aguda como em períodos crônicos de angústia e estagnação. O trabalho clínico se desenvolve através de encontros cujo campo de ação e o cotidiano dos sujeitos acompanhados em um fazer em comum, por meio do qual o paciente pode encontrar uma maneira de conduzir sua vida de forma mais autônoma. Os atendimentos podem acontecer em casa ou em outros espaços da cidade, como cinema, lanchonete, shopping, teatro, escolas, etc. Tem até para aluno, tá? A casa, que é estudo de maneira singular, a partir das demandas do paciente, da família e dos profissionais envolvidos, duração e frequência se definem em função de cada caso. Pessoas com transtornos mentais, deficiência mental ou física, dependentes químicos, crianças e adolescentes com dificuldades no processo de escolarização e idosos no enfrentamento das questões decorrentes do envelhecimento. E aqui eu quero fazer uma parte que é muito interessante, é uma parte que me toca muito, que é a finitude, né? Então quem já passou de uma certa idade, que nem eu, já está na crise da meia-idade, né? Já começa a pensar um pouquinho mais adiante. Eu estou dando risada, gente, mas é muito importante, né? Porque a depressão, o índice de depressão na terceira idade é muito grande. É muito. O Brasil é um país que está envelhecendo. É um país onde a pirâmide da idade se inverteu. Nós temos muito idosos que ficam isolados, que perdem a vontade de viver, o prazer. E o acompanhante terapêutico, ele tem um papel preponderante no trabalho com idosos, que eu acho que é um trabalho muito bonito, e que eu acho que o governo devia dar grana para isso, porque assim, sabe, a gente está vivendo cada vez mais e a gente tem que viver até o final com prazer. Eu acredito muito nisso, tá? Não é fácil, mas a gente vai lá, né? Então assim, antes de trocar aqui o slide, eu quero lembrar vocês aqui um pouco para a gente falar dos critérios diagnósticos da dependência química, para depois a gente entender o contexto do acompanhamento terapêutico da dependência química, ok? Então vamos lá. Primeiro critério diagnóstico, fissura, ou craving, né? Que é um desejo forte, um senso de compulsão para consumir a substância. Não precisa explicar muito, né? É um paciente que está o dia inteiro pensando no uso da substância, ele está em fissura, o desejo. É o cara que não vê a hora que dá 6 horas da tarde para ele correr para o bar, né? Então assim, é um negócio muito intenso, né? A fissura de algumas substâncias, principalmente como o crack e a cocaína, e o alcoolismo, como já está no estado amenizado, é uma coisa assim monstruosa, né? Eu já vi paciente de alcoolismo em crise de abstinência com fissura, ser medicado com diazepam intravenoso. Alguém já viu isso? Trabalha com desfibrilador do lado, porque a parada cardíaca pode ser rápida. Outro critério diagnóstico, saída do uso ou a perda do controle. É a dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de início, término ou níveis de consumo. Então é o paciente que ele vai usando cada vez mais, aquilo vai invadindo a vida dele, a garrafa já está na gaveta do escritório, o pó já está guardado no céu, onde ele já perdeu o controle, ele usa os gás inadequados. Eu tenho um relato de uma paciente, por exemplo, que ela marcou com o dealer dela, o traficante dela, no velório do pai. No velório do pai, falou: você me compra no velório do pai, você me dá um abraço e me entrega o pó. Eu acho assim, né? Então assim,
A gente fica um pouquinho de cara, mas é a realidade, ela tem que ser falada. Né? Abstinência. Então, assim, estado de abstinência fisiológica quando o uso de substância cessou ou foi reduzido, como evidenciado por síndrome de abstinência característica para a substância, ou o uso da mesma substância, ou uma intimamente relacionada com a intenção de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. Então, tem dois tipos de, vamos colocar, subabstinência. A primeira delas são os efeitos físicos. Sudorese, taquicardia, insônia, irritabilidade, né? Aquele carinha que está dentro de casa que comeu o pé da mesa, está bravo. Então, assim, ele tem vários, diarreia, né? O trato gastrointestinal ele muda completamente, perde apetite ou come demais, fica tudo desregulado. E o forte desejo de fazer uso para diminuir, remitir os sintomas da abstinência. É aquele famoso evite a ressaca, tome mais um. Então é o cara que está com dele que eu já cansei de ver, o cara está tremendo pra caramba, enquanto ele não toma uma, ele não consegue trabalhar. Eu já vi isso muito, mesmo antes de trabalhar com dependência química. Né? Eu nunca mais vou esquecer, eu morava no Tatuapé, eu devia ter uns 12 anos de idade, parou uma... Vocês lembram da Baratinha, que era a Rádio Patrulha, que era um fusquinha, desceu um PM, ele entrou na padaria, ele pediu uma 51, e o cara já conhecia ele, completou mal o Zulu, e o cara tomou, e esse PM tremeu, aquele cara tirando, imagina, né? Ele tremia assim, né? Então a abstinência é um negócio terrível, né? Tolerância. Ninguém começa bebendo uma garrafa de uísque, ninguém começa fumando 10 pedras, ninguém começa cheirando 50 pinos, né? Todo mundo começa devagarzinho e essa tolerância ela vai aumentando. O que é a tolerância, resumindo? Para eu obter aquela mesma brisa, aquele mesmo prazer que eu tinha com o pino, com o passar do tempo eu tenho que usar 10 pinos. Aquela mesma brisa, aquele mesmo prazer que eu sentia tomando um chopp, depois de alguns anos eu tenho que tomar uma garrafa de destilado. Eu queria, assim, só uma curiosidade, né? A tolerância, as pessoas às vezes ficam meio confusas com isso. Tem uma explicação neurobiológica que chama down regulation, up regulation. O que é? Os neurônios eles têm os botões de recaptação, captação e recaptação dos neurotransmissores. E tem a fenda sináptica. Na fenda sináptica está ali dopamina, serotonina, os neurotransmissores, onde cai a substância. Pode ser cocaína, pode ser o crack, pode ser o álcool, qualquer outra substância. Quando há um excesso, um derrame muito grande dessa substância, esses botões de recaptação se fecham. Aí o cara usa mais e parece que não dá barato. Aí ele usa mais e vai aumentando a tolerância. E vai mudando algumas substâncias a plasticidade do cérebro. Tem drogas tão severas como o crack e o álcool que conseguem mudar a plasticidade do cérebro. Então é por isso que vai aumentando a tolerância, porque o derrame é tão grande que os botões de recaptação entre os dois neurônios se fecham para não ficar captando tanta substância. E daí também que vem a overdose. O cara cheira, acha que não está dando barato, e também não está dando barato mesmo. E a hora que vem a overdose, gente, é o seguinte, muita gente não sabe, mas a overdose muitas vezes não dá na hora, uma overdose tardia, tá? Ela dá depois de 7, 8 horas do término do uso. O quinto critério diagnóstico é estreitamento de repertório, que eu falei aqui. O que é? O cara tem 18 anos, o cara tem namorada, faz faculdade, educação física, esporte, ele viaja, ele acampa, ele sai com a família, ele tem 1000 atividades, ele começa a fazer uso de substância. O que acontece? A substância começa a invadir o repertório dele. Então ele já vai no teatro, está marcado com a namorada para ir no teatro na sexta-feira à noite, ele não vai porque ele marcou um ponto para ir com um amigo na biqueira buscar droga. Essa namorada começa a brigar com ele porque ele usa droga, o que ele faz? Dispensa a namorada, porque ele vai ficar usando droga. Aí para a faculdade, enfim, até que no final o estreitamento de repertório é tão agudizado que sobra a ele a substância. Eu comecei a fumar maconha
no final dos anos 70. Uma geração politizada, uma geração mais ativa. Não estou justificando, pelo amor de Deus, gente. Eu degringolei como todo mundo, tá? Mas a gente saía, a gente ia acampar, a gente ia viajar. Hoje a substância que tem já leva o cara diretamente para a rua. Então assim, por que que o crack, por exemplo, as pessoas vivem... Você sabe por que que o usuário fica em situação de rua? Alguém sabe explicar? Não quer pergunta? Por que que o usuário de crack, a maioria fica em situação de rua? Porque rompe com a família, não aceita a norma, não aceita a regra, não quer disciplina. Também, mas é para ficar perto da droga. É a única droga no mundo que leva o usuário para a rua. Nem a heroína faz isso. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás com usuários de heroína. Normalmente eles moram na mesma rua que os pais, visitam a casa dos pais. O crack não, o crack vai para a rua, além de tudo isso que você falou, mas porque ele precisa ficar perto do traficante. A gente está falando de uma substância que chega ao cérebro depois de fumada em 8 segundos e dá um efeito efêmero de 5 minutos. Logo em seguida vem uma fissura monstro. Muita gente pensa que o crack é uma droga barata. Ela não é uma droga barata. A pedra é R$10. Mas hoje um paciente, um usuário de crack que não está agudizado ainda, ele vai fumar no mínimo 10 pedras. São R$100 por dia. Eu já tratei paciente que fumou 80 pedras. 80 pedras, mentira. Então não é uma droga barata. Ela é barata a unidade, só que o cara não fuma uma pedra só. Esse é o estreitamento do repertório. E por último, a persistência no uso da substância a despeito da evidência clara de consequências manifestamente nocivas. Então o cara viu que a vida está degringolada, que o negócio pegou, a casa caiu, o casamento acabou, foi demitido. Não está fácil. Quando eu comecei em Alcoólicos Anônimos, eu fazia um trabalho que chama CTO. Algum de vocês devem saber o que é, levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos para o alcoólico que ainda sofre. E eu participava de muitas reuniões em albergues. Eu sou da época do CETREM ainda, né? A gente ia fazer, era aquele salão com 500 beliche. Gente, o que eu vou falar aqui não é mentira, eu vi, né? Então eu vi cara que teve apartamento na Delfim Moreira, em frente ao Leblon, né? Vi gente que morou em Paris, eu conheci poliglotas, estavam lá, né? Assim, e é incrível a negação. O mecanismo de defesa do alcoolismo, principalmente, é uma coisa assim absurda. Porque o cara está naquela situação, ele perdeu tudo e ele ainda acredita que existe uma conspiração no mundo contra ele. Tem alguém que é culpado. A mulher que não me compreendia, o meu chefe que não me respeitava. Eu não bebo tudo isso que vocês estão falando, né? A perna do cara está desse tamanho, com trombose, né? E o cara fala que só toma uma antes do almoço. Então, essa é a persistência do uso da substância. Então, esses são os 6 critérios diagnósticos da dependência química. Para quem conhecia, relembrar um pouco. Para quem não conhecia, conhecer. Agora sim, por favor. A dependência química tem algumas funções básicas que são características da dependência química, né? Então, lá no Residencial Vila São Paulo, onde eu trabalho atualmente, a gente tem casos de dependência química, onde o contorno e o limite, o manejo do paciente é diferente do manejo do psicótico, por exemplo, né? E quais são esses manejos? O acompanhante terapêutico na dependência química, ele vai tomar conta, por exemplo, do dinheiro disponível, celular, informações pela internet, correio e presentes. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá um dependente químico com um celular na mão, com um laptop, né? Ele pode encomendar droga, ele pode marcar ponto com aquele amigo que usava. Então os pacientes que vão lá, a Cecília que trabalha comigo também está dando risada, porque ele trabalha em dupla, né? E eles ficam, assim, a primeira coisa que a gente tira deles é o celular. Porque uma que vira droga também, né? Na primeira recaída, o celular é a primeira coisa que vai embora, né? Eu sei que um dependente que, quando é paciente meu, recaiu, quando eu ligo para ele, o celular está desligado.
Nem precisa falar mais nada. Desligou o celular, sumiu, é um abraço, né? Então, correio, presentes, o que chega para ele, o que ele dá para os outros, dependente químico é um serzinho sedutor, né? Ele é muito sedutor, ele dá presente, ele agrada, ele tenta corromper, ele tenta pular o tempo todo, né? Então a gente vai ter que estar trabalhando tudo isso, né? E é um trabalho, gente, não estou aqui caindo em autopiedade, tá? É um trabalho árduo, porque você tem que ter 50 ouvidos, 10 olhos, entendeu? Está o tempo todo em cima, mas é um trabalho que está certo, eu acredito muito. Eu gosto muito do trabalho que eu faço, porque assim, é muito bacana quando você vê o trabalho que deu certo. Eu já vi muito trabalho dar certo, eu tenho muito paciente, esse paciente meu que está em recuperação até hoje, levando uma vida saudável, positiva, é muito bacana. Realizar constantes revistas no quarto e na casa, junto com a família, ele não teve autorização, né? É a asepsia que a gente chama, né? Então, por exemplo, você vai, o cara veio para a residência terapêutica, ele ficou um tempo, ou ele ficou internado, você vai, antes dele sair da internação, você vai no quarto dele fazer uma geral, tá? Vou falar o nome reto, vai dar uma geral, um pente fino, porque assim, ele escondeu droga que nem ele sabe mais onde está. Eu lembro que tinha uma paciente que ela tomava álcool, né? Que era não era nem álcool de limpeza, era um álcool para curativo, eram uns plásticos pequenininhos. Eu achei uns 40 no quarto dela. Assim. É um trabalho que eu até tenho que fazer, porque às vezes o paciente entrou em recuperação, ele realmente não quer usar a substância, um dia ele vai pegar um casaco velho que faz tempo que ele não usa, acha um pino de cocaína, e aí? Será que ele vai ter enfrentamento para pegar esse pino, entregar para a família, jogar na privada? Então assim, esse trabalho tem que ser feito. Acompanhar o paciente em lugares públicos, mantê-lo longe de outros usuários e traficantes, se identificando como AT. Então assim, é o que eu falei para vocês. A gente começa a fazer um trabalho de ressignificação do social, dos espaços públicos, fazer uma dessensibilização, né? Mantê-lo longe, aquele lema que a gente fala do INA, né? Os evites, né? Que não é nenhuma coisa científica, velhos caminhos, velhos amigos, velhos lugares, situações que levaram ao uso. Então o AT ele vai fazer esse trabalho junto com o dependente químico, porque às vezes é um trabalho que ele não consegue fazer sozinho. Por exemplo, eu encontro o meu dealer na rua, o meu traficante na rua, o que eu faço? Estou andando na rua e encontro um amigo fumando um baseado. O que eu faço? É difícil. Então essa circulação faz primeiro junto com o AT. Porque a hora que encontrar o traficante, eu até falo, isso aqui é meu AT, tem que identificar. Eu estou em recuperação. Eu sempre, quando eu fazia reunião de PPR, grupo de PPR, eu falava para os pacientes assim, falava assim, se te oferecer uma bebida, um baseado, uma cocaína, o que você tem que falar? Qual é a primeira palavra? Não. Não. Depois você pode até falar outra coisa, mas a primeira palavra é não. Porque esse não é para o cara, esse não é para mim. É para minha cabeça, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então esse não é para mim, eu não posso usar. Então, dentro do PPR, que é a prevenção da recaída, fiz anos esse grupo, né? A primeira palavra é não. Mas muitas vezes o paciente não tem enfrentamento de risco numa situação dessa. E o AT vai ajudar ele, trazer mais confiança, ele adquirir autoeficácia. O que é autoeficácia? O primeiro não é difícil, o segundo não um pouco menos difícil, o terceiro um pouco menos, até que o não sai naturalmente, né? Eu, por exemplo, quando eu parei de beber, eu nunca falava que ia parar de beber. Você vira um alien na hora na festa, né? Você não pode falar que parou de beber. Como assim você parou de beber, né? Hoje em dia você não bebe, nossa, né? Você vê a atração da festa, né? E a festa inteira todo mundo perguntando se você está bem ainda, né? Você está bem? Está se divertindo? Como você... É um mito, né? Se você não bebe, você não se diverte. Se você não bebe, você não é feliz. Então eu não falo que parei de beber, não falo que bebi, eu só falo que estou bebendo.
Já falei até que estava fazendo tratamento. Ó, se foi um tratamento essa semana, não estou bebendo. O povo te esquece, entendeu? Mas eu nunca falo que parei de beber. Porque dá um trabalho danado depois. E tomo cuidado com o meu copo, né? Não largo meu copo em qualquer lugar. Não largo mesmo. Porque sempre vai ter um paspalhão, um espírito brincalhão, para não falar outra coisa, que ele pode jogar uma bebida no seu copo. Você está tomando uma coca ali e jogar um no fogo. Então eu não brinco com a minha doença, né? Eu me protejo. Bom, é importante nunca deixar o paciente sozinho, acompanhando em lugares públicos, como o banheiro. Eu tinha uma dificuldade com essa mesma paciente. Obviamente eu não podia entrar no banheiro com ela tomava álcool gel. Aí eu estava no restaurante, daqui a pouco ela vem aquele bafo de álcool. Eu falei, onde você bebeu? Bebeu álcool gel. Então tem que acompanhar mesmo, né? Dependendo do grau de agudização do paciente, o quanto que ele ingeriu de substância, o grau de tolerância dele, você tem que entrar no banheiro com ele. Mesmo porque ele marca o dia no banheiro. Meu, é assim, o cara desenha a vaca na parede e tira leite. Dependente químico é assim. Não duvide, né? Então assim, você tem que acompanhar mesmo o cara. Eu sou dependente químico, eu estou falando de janela, não estou falando do outro não, estou falando de mim, tá? Desenha a vaquinha na parede e tira leite. Então tem que estar junto. Às vezes você acha que o cara está inocentemente no banheiro, ele já marcou uma ponta com o cara lá naquele banheiro, ele já avisou 3 dias antes, ó, vou estar em tal restaurante, tal horário, você me encontra lá. O negócio é assim. Apresentar a eles lugares saudáveis e sem risco, incentivar a atividade física e atividades prazerosas, né? Porque a gente fala muito de atividade física. A atividade física, ela trabalha muito as endorfinas, os hormônios, né, os neurotransmissores, traz autoestima. Quem está gordinho emagrece um pouquinho, quem está magrinho fica um pouquinho mais forte, ganha um tônus, ganha uma energia, né? A gente se apoia muito na atividade física, na boa alimentação, para esse paciente voltar a ter uma vida saudável, a ter um cotidiano bacana mesmo, né? E atividades prazerosas por quê? A droga é a busca do prazer imediato. Eu não quero para mim, eu quero agora. Para você desconstruir isso no paciente, você tem que retomar o repertório dele. Ele obter prazer, ele obter a substância em outras atividades. Produção acadêmica, ou seja, uma faculdade. Eu estou fazendo uma faculdade, comecei a fazer faculdade com 50 anos, vou terminar com 55, e estou achando mal barato. Melhor idade para fazer faculdade, aconselho, viu? A gente não sai da sala, não falta, não cabula, anota tudo. É melhor época, quem tiver aí sem fazer nada, pode pegar a faculdade, estuda pra caramba, não cola, senta na primeira fileira, não fica no fundão. É bem legal, eu indico para todo mundo. Bom, e por fim, até deve ser sempre atento com a manipulação e a sedução do dependente químico, sendo bastante incisivo no manejo e seguindo firmemente as combinações feitas com os terapeutas. Combinação feita com a T, com o terapeuta. Outro dia eu estava na cliente do Mundo Verde, ela estava fazendo uma compra, porque ela estava fazendo dieta. E aí a coordenadora Cecília está ali, a gente fez uma lista do que ela deveria comprar. Foi um contratado, foi um combinado. Chegou lá, a compra deu R$300. Ela olhou para mim e viu um saquinho de algo que custava R$4,50. Posso levar? Eu falei, não. Mas eu gastei R$300. Eu falei, foi combinado? Não. Eu falei, então não vai levar. Estou sendo cruel? Não. É disciplina. Entender que o combinado é combinado. Por quê? Passou uma vida inteira no improviso, passou uma vida inteira na gambiarra, fazendo de qualquer jeito, é o que tem para hoje, acabou isso. Tem uma outra paciente lá que ela tem uma questão de compulsão, que a gente trabalha com ela, bipolar, que são 2 balas. Pode 3? Não. Nossa, mas uma bala, cara, uma bala, não pode.
A hora que a gente aumentar para 3, a gente avisa. Porque o paciente, olha só, quem trabalha dentro de uma teoria cognitiva comportamental, como é o meu caso, acredita nas crenças disfuncionais, acredita nos pensamentos automáticos. Tá? Essas crenças disfuncionais, quando a gente fala cognitivo comportamental, o que é? As minhas emoções, as minhas crenças disfuncionais, consequentemente, criam comportamentos disfuncionais. Então eu posso trabalhar em duas vias, de dentro para fora, de fora para dentro. De dentro para fora eu vou trabalhar as crenças. Ah, tenho crença de desvalia, de abandono, de desamor, a gente vai trabalhar essas crenças. Por exemplo, eu tenho uma crença de desamor. Um dado de realidade da minha infância, tive uma questão de abandono com meus pais, e tenho uma crença super generalizada, uma crença muito forte de desamor. Qual é o teu nome? Gilda. A Gilda é minha amiga. E eu não fiz tratamento, não fiz terapia nem nada. Um dia eu cruzo com a Gilda na rua e ela não me cumprimenta. Meu primeiro pensamento disfuncional, automático, a Gilda não gosta de mim. Eu nunca vou pensar na possibilidade que ela não me viu. Então assim, eu vou trabalhar essas crenças, né? A gente vai trabalhando o questionamento socrático, entendendo o que o paciente sente, etc. Uma outra forma, como é cognitivo comportamental, é trabalhar o comportamento muda a crença. Então às vezes a gente ajusta a crença e outras vezes o comportamento. É um trabalho de contorno muito ajustado. Então assim, é verticalizado, é muito não, é falar não o dia inteiro, né? Não pode, não, mas eu já não pode, não, e é uma sequência de milhares, milhões, zilhões de nãos. Então é uma hora de dentro para fora, outra hora de fora para dentro. Bom, estamos chegando no final, tá, gente? Pode passar? Eu queria falar um pedacinho então do acompanhamento terapêutico à família. Então assim, o que é trabalhado com a família? Isso aqui, gente, isso aqui são alguns aspectos, tá? Tem muita coisa, cada família é um contexto, né? A gente não pode olhar o dependente químico como só dependente químico, isso é estigmatizar. O dependente químico, ele tem uma história, ele tem um contexto sócio-histórico, ele tem uma família, ele tem afetos, né? Eu detesto esse tipo de terapeuta, o tratamento terapêutico dentro de clínica, que humilha, que ofende, que grita, sabe? Eu acho que você pode quebrar as resistências, os mecanismos de defesa do paciente, como a negação, a justificativa, a racionalização, com um trabalho humanizado. Eu acredito muito nisso. E sendo verticalizado. Isso eu aprendi com o Padre Haroldo. O Padre Haroldo, vocês nunca foram internados lá, né? Eu fui. O Padre Haroldo, ele faz a primeira reunião assim, ele fala assim, ó, a imensa maioria de vocês vai morrer usando. Não tem conversa, não tem mimimi, mas é carinhoso, isso é amoroso. É você falar a real, falar, cara, é isso. O que tem para você hoje é isso. Ser transparente, ser honesto com o seu paciente. Né? Acho que eu me perdi aqui, mas eu vou voltar. Vamos lá. Então, o que são os aspectos refratários da família? O que quer dizer refratário? São condições que não funcionam mais. É como uma medicação. O que é uma medicação refratária? Antidepressivo. Não funciona com esse paciente que é refratário, né? Ele já não faz efeito. Então, assim, quais são os comportamentos, as atitudes refratárias dessa família para repatriar de novo esse familiar? O que acontece repetidamente nessa família que causa uma disfuncionalidade? A gente pode levar um pouco de Freud, né? Repetir, recordar, elaborar. Né? O que é repetido dentro dessa família que adoece todo mundo? Desculpa usar a palavra adoecer, né? Mas que adoece todo mundo. Então o AD ele vai estar lá, ele vai almoçar junto, eu almoço com muita família, para ver a interação do dependente químico com a família. Vai e volta, porque, gente, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Fica mágoa, fica ressentimento, né? Houve muitas brigas, houve muitos rompimentos, os vínculos estão corroídos, né?
E o AT tem que ir lá e fazer esse trabalho, e eu volto a falar, né? Entrar numa família é uma situação muito complicada, muito delicada. É um universo, além de muito particular, muito blindado, porque a dependência química é a doença do silêncio. Da vergonha. Não se fala, é aquele bode. Eu nunca mais vou falar de um caso para vocês. No começo da minha carreira, eu trabalhava numa clínica e eu tratei um paciente com 36 anos, alcoólatra, assim, agudizado, cronificado. Fizemos um tratamento com ele, irmão. Um dia ele teve alta, foi embora, passou uns meses, era um domingo à noite, eu não vou esquecer nunca mais. Eu morava aqui no Alto da Lapa, ainda moro. A mãe desse paciente me liga desesperada. Olha, meu filho está mal, você pode vir. Uma chuva. Eu estava sem carro. Uma chuva. Meu, era 8 horas da noite, lá começando o Fantástico. Falei, vou lá, né? Porque eu nem sei terapeuta, sou dependente químico, eu sei o sofrimento que é. Peguei o metrô, mulher lá, Paz e Barros e tal. Eu nunca mais vou esquecer essa cena. Me chocou demais. Quando abriu a porta do apartamento, veio um cheiro. Que eu não sei descrever até hoje o que era aquele cheiro, mas era um cheiro horrível. Estava a mãe, o pai e 2 irmãos assistindo o Fantástico. Eu falei, onde ele está? No quarto. Quando eu entrei no quarto, ele estava deitado na cama, várias garrafas de bebida, e eu vou falar as palavras que eu quero falar, tá? Ele estava todo cagado, mijado e vomitado há dias. E a família estava sendo fantástica. Isso acontece do dia para a noite, gente? Óbvio que não. Quem tem mais de 50 anos aqui? Quando eu tinha 15 anos de idade, aqui em São Paulo, Ano Novo, saída para a praia, era um congestionamento de 60 a 70 quilômetros. Vocês sabiam disso? Quem lembra? Lembra? Se eu falasse para você naquela época, depois em 2018 a gente vai ter congestionamento de 600 quilômetros, o que vocês fariam? Mudariam daqui. Por que a gente não mudou? Porque vai acontecendo dia a dia, vai piorando dia a dia, e você vai achando uma zona de conforto na dor. Você se acostuma com a dor. Tem gente que tem dor física e não trata, se acostuma, fica anos com dor. Aí um dia vai no médico, o médico vai lá, resolve, parece que acordou de uma coisa. Então assim, essa disfuncionalidade ela existe, porque a gente se acostuma com tudo, inclusive com o sofrimento. Quais são os aspectos positivos na família? Ou seja, o que a gente pode reforçar nessa família para ela se empoderar desse tratamento e do familiar dele? Vamos identificar isso, né? Os afetos, nomear os afetos, reajustar os papéis dessa família, né? Quem era filho e tá pai, volta a ser filho, etc. Tem que ter tudo trabalhado. Padrões de convivência, né? Essa família convive. Gente, eu não estou falando família que não tem dependente químico, não, que não tem também, tá? É muito comum. Hoje a gente vive a modernidade líquida, como diz o Bauman, né? Então assim, cada um come no horário, se vê de vez em quando, não sabe onde foi, se viajou, se voltou. Não é assim a vida hoje? Quantos de vocês conseguem almoçar em família todo dia? Sentar na mesa mesmo e falar, não, vamos comer. Acabou, né? Então a gente tem que trabalhar isso também. Relacionamento entre os membros, então vai ter dificuldade, uma dificuldade maior com o pai, com o irmão, aquele irmão que... O que acontece na dependência química? E vocês devem saber muito bem disso. Eu sou casado, tenho 3 filhos e um deles se torna dependente químico. O que acontece? Os meus esforços afetivos e emocionais se voltam para aquele dependente químico. Automaticamente eu abandono 2 filhos. Eu crio um outro problema. E esses filhos ficam magoados e ressentidos e eles vão cobrar isso de mim. E é uma situação que tem que ser resolvida. E não estou julgando ninguém, porque é difícil. Você não sabe o que você faz na hora. Você vai correr atrás.
Você vai tentar resolver. Só que esses filhos vão ficando para trás. É o famoso filho invisível. Que tem até no carrossel da codependência, muitos de vocês devem conhecer. Tem o filho super-homem, que é aquele filho que quer resolver todos os problemas. Tem o filho porra louca, já que a família está uma merda, eu vou sair fazendo o que eu quero. E tem o filho invisível, aquele que não sai do quarto, não me veja. Então são os personagens do carrossel da codependência. Então esses vínculos, esses membros, têm que ser trabalhados, tá bom? O grau de afeto existente, isso tem que ser falado, gente. E não é vergonha nenhuma falar que eu não sinto afeto. Porque ele acaba. Porque é difícil conviver com a dependência química. Chega uma hora que você chuta o balde. Você fala, não aguento mais. Só que esse afeto ele pode ser recuperado. Ele pode ser ressignificado. E o papel de cada integrante no meio familiar. Ok? Isso tudo, gente, é para atuar na família, significa baixar o nível de ansiedade, fomentar novas formas de comportamento entre os seus integrantes, reorganizando condutas de caráter mais adaptativo. Ok? Alguém sabe por que eu contei a história do Don Quixote aqui no começo? Quem pode dar uma opinião assim? Pode falar. Porque assim, ele encontra o Sancho, e o Sancho é que vai ajudá-lo a realizar os sonhos. Então vai acompanhar em todas as peripécias, né, do Don Quixote. É isso porque mesmo. ele é apaixonado pela Dulcinea, né, só que ele tem um impedimento, porque o pai dela parece que não gosta dele, né? Porque ele foi, não, mas ela é pobre hoje, então ele não pode ter uma nobre, né, uma Dulcinea para ele. E ele, como assim, ele está em crise, e tem um contexto histórico também, né, que é a economia na Espanha, e ele passa a lutar contra os castelos, tudo que é o sonho assim mirabolante, o Sancho vai no acompanhamento, e a gente tem até a metáfora. Ele vai aonde? Olha, ele vai aonde, Sancho? Vai acompanhar os sonhos malucos do Don Quixote, os malucos. Mas aí dentro do acompanhamento é mais os sonhos que são possíveis, dentro do acompanhamento terapêutico hoje, né? Então a gente vai tentar ajudar o acompanhado a ressignificar a vida, né? Porque todo mundo tem sonho, tem que ter. Se não tem, a gente tem que ajudá-los a construir também, né? Porque enquanto tem vida, tem esperança. Então a gente deposita a esperança para a família, para o acompanhado, para a sociedade, e tenta melhorar essa vida dessa pessoa. Né? E inclusive fazendo papel de Sancho. É isso mesmo, né? Vou completar um pouquinho, levando uma área mais médica. Miguel de Cervantes escreveu a história do psicótico, né? Quem que luta contra um moinho de vento? Doido. Né? Quem? Doido, né? Sancho Panza, a gente pode considerar um dos primeiros acompanhantes terapêuticos que tem na história, né? Mas se a gente revisitar a história, a gente vai encontrar outros. Vocês lembram dessa mulher aqui? Eunice Murray. Vocês sabem? Você pode voltar naquela primeira slide que ela está com a Mary? Por favor? Só para terminar, tá? Agora eu termino, gente. Está vendo ela cozinhando com a Mary? O que aconteceu? Nos últimos anos de vida da Mary Monroe, todo mundo sabe aqui que ela bebia muito e ela usava muito barbitúricos, que para quem não sabe, barbitúricos é a geração anterior dos benzodiazepínicos, os calmantes. Só que os barbitúricos eram muito perigosos. Por quê? Porque a dose terapêutica se aproximava muito da dose letal. A Mary Cecil DeMille, né? Cecil DeMille, que é um dos maiores diretores do cinema americano, adorava o trabalho da Mary, né? Ele sempre falava assim, a gente grava 10 cenas até dar certo, mas quando dá certo é uma maravilha. E ela começa a dar muito trabalho, e ela tinha um contrato com a 20th Century Fox. O que eles fizeram? Contrataram uma enfermeira, uma governanta,
para tomar conta da Mary. Então a Mary teve uma acompanhante terapêutica antes de morrer. Inclusive a última pessoa com quem a Mary falou antes de tomar 25 comprimidos de Nembutal, chamada Nembutal, foi com a Eunice. Foi quando ela morreu de overdose, tentando alcançar o telefone, por mais que a acompanhante terapêutica, né, estava ali, não conseguiu. Gente, então o que eu tinha para falar sobre acompanhamento terapêutico era isso. Eu não sei se eu fui muito esclarecedor ou não. Tentei dar um enquadro na dependência química, que eu achei que ia ser mais produtivo. Quero agradecer de novo a presença de todos e agradecer o convite também, né? Me sinto muito honrado em ter participado dessa palestra com vocês. Obrigado a todos, viu? Gente, temos tempo para perguntas. Quer falar? Boa noite a todos, eu sou Alcides, eu sou um dos coordenadores aqui do Grupo São Luís. E numa conversa que a gente estava na nossa reunião técnica, quando a gente estava discutindo alguns assuntos que poderiam ser palestrados esse ano, um dos assuntos eu comentei no grupo, que é o acompanhante terapêutico. Por que disso? Porque o meu filho está com acompanhante terapêutico e eu posso assinar embaixo o sucesso que é o acompanhante terapêutico. Ele está no acompanhamento terapêutico desde março do ano passado, quando ele saiu da internação, e nós, juntamente com o acompanhante terapêutico, a gente esquematizou alguns comportamentos, algumas atitudes que iria acontecer no decorrer do tratamento. E uma das coisas que foi discutido juntamente com o acompanhante foi a saída dele de casa, porque ele já tem 33 anos e ele precisa cuidar da vida dele, né? E ele trabalha, ele já é formado, ele é farmacêutico, infelizmente, porque ele fez um curso totalmente errado, mas foi a escolha dele. E ele está acabando de montar a casinha dele para se mudar, tá? Então a gente foi um trabalho harmônico, né? A família ajudou, está ajudando, obviamente, porque até antes então do acompanhante terapêutico ele queria ir embora de casa sem olhar para trás, xingando todo mundo. Hoje não. Hoje ele está saindo de casa com a nossa ajuda, com a ajuda dele, tá? E ele está saindo como filho olhando para trás, né? Então, sucesso, Jarbas, foi muito boa a tua palestra e eu posso realmente assinar embaixo que esse trabalho é um trabalho que está com sucesso e vai dar muito certo para muita gente. Parabéns, que bom, feliz por você. Muito bom. Tem mais uma pergunta? É mais uma dúvida assim, em termos de construção de um dispositivo terapêutico. Eu queria saber, quando a gente se torna um acompanhante terapêutico, a gente segue uma determinação de um terapeuta, de um psicólogo, de uma ordem médica, porque a gente tem um local nesse dispositivo, né? Como é construída essa técnica para a gente poder atuar, né? Como é que funciona? Então, é uma equipe multidisciplinar, na verdade, né? Então, normalmente ela é constituída, vou falar no modelo que eu trabalho atualmente, né? Então, tem uma equipe externa, que é um psiquiatra, um psicólogo, a gerente de caso, aqui no caso, por exemplo, Cecília, e eu sou AT. A gente discute o caso, e cada caso, literalmente, é um caso, né? Lá onde eu trabalho, não existe tratamento padronizado. Cada paciente tem uma demanda. A gente tem paciente que sai sozinho já, tem paciente que sai sozinho e acompanhado, e tem paciente que só sai acompanhado. Então a gente vai vendo as demandas desse paciente, o que precisa ser trabalhado, é tudo discutido em equipe, passado para o AT faz esse trabalho com o acompanhante e dá uma devolutiva para a equipe dá uma devolutiva para o AT e o trabalho assim por diante vai acontecendo, entendeu?
Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, que muitas vezes entra um preparador físico, entra um nutricionista, depende muito do caso. Mas, normalmente, é uma equipe grande, né? Às vezes a gente vai buscar esse paciente na clínica, o trabalho já começa lá, porque a gente tem que trabalhar ouvindo, explicar para ele para onde ele está indo, o que a gente vai trabalhar, porque a gente tem que desmistificar, desconstruir muita coisa, porque o paciente acha que está indo para outra internação. É muito difícil ele entender que ele vai para um lugar aberto, que ele vai sair, que ele vai poder passear, entendeu? Então, assim, é tudo dentro de um contexto multidisciplinar. Então, a gente Todas as reuniões sempre são inclusive no grupo. no grupo, isso. Inclusive, eu esqueci a principal informação. O paciente participa ativamente da construção da grade terapêutica dele. Então, quando a gente vai fazer a grade terapêutica, que é semanal, o que você acha legal para você essa semana? Eu nunca mais fui no cinema. Vamos colocar o cinema. Eu preciso fazer uma atividade física. É um trabalho, dentro da dependência química principalmente, que ele é muito, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, tá? Ele é muito meritocrático. Então o paciente tem que fazer por merecer. Então assim, ele chega lá com uma grade praticamente zero, que é o cotidiano dele, talvez uma academia e tal. Ele dando conta disso, a gente vai aumentando o repertório dele lentamente. Eu gosto de usar essa palavra porque é o que a gente faz, é lento, o processo é lento, ele vai e volta, ele oscila, não é um processo linear. Então ele foi bem, às vezes é uma ligação que ele ganha mais. Foi bem, então você vai no shopping essa semana. Então é reforço positivo e negativo. Ele pode ganhar e pode perder também. Então essa semana você não foi legal, então até o telefonema você vai perder. E é esse contorno que a gente vai dando, e é um contorno que coloca o paciente para frente. E eu posso falar para vocês de cadeira, assim, imodestamente falando, é um trabalho que funciona muito, porque são pacientes que eles pedem limite. Eles encaram isso com carinho, eles encaram isso com acolhimento, eles pedem isso para a gente. Boa noite. Quem? Oi. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Sandra, eu sou uma alcoólatra em recuperação. Há 17 anos entrei dentro de uma sala de amor exigente e há 16 anos e alguns meses sou membro também de Alcoólicos Anônimos. Que legal. E por esse tempo de experiência, né, só por hoje, de 20, 24 horas, eu não tinha conhecido ainda nem o termo, né, terapeuta, acompanhante. Gostaria de saber se você também acompanha eles dentro dos grupos de autoajuda, que para mim vem salvando a minha vida. E a gente sabe, tanto como eu, como alguns companheiros meus e companheiras, tem muita relutância em frequentar as reuniões. E os codependentes também, né? Queria saber a sua opinião, como funciona. Então, como eu falei para você, eu sou filho de Alcoólicos Anônimos, eu ingressei no grupo Vila Gomes Cardim em 97. Amo essa irmandade que salvou minha vida, me salvando até hoje. Salvou, não é força de expressão, salvou mesmo. Né? Então, assim, todo paciente que eu tenho a oportunidade de levar para o grupo de mútua ajuda, eu levo. Só que eu tenho que ser bem sincero, não depende só de mim, depende da equipe terapêutica, depende do psiquiatra, o que ele pensa disso. Depende assim, porque é assim, quando você assume uma atitude profissional, quando você é terapeuta, você é psicólogo, você não pode ser membro de irmandade o tempo todo. Você tem que separar o que é a tua recuperação e o que é o profissional. Então, assim, pau que dá em Chico, muitas vezes não dá em Francisco. Então, hoje eu sei que não é só Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos que salvam vidas. Existem outras metodologias terapêuticas, inclusive a própria terapia em si. Eu já vi muito paciente ficar limpo só com psicanálise, só com terapia cognitiva comportamental. Mas eu, quando pedem a minha opinião, eu estou na discussão de caso, eu sou o primeiro a levantar a mão. Posso levar para o ar? Lá o pessoal já sabe. Ela testa, meio chato. Chegou para o entrou uma paciente agora que eu estou levando no NA, está topando, está curtindo, né?
Então eu levo, porque assim, gente, agora eu vou falar como companheiro, né? Eu vendo uma coisa que eu sei que funciona. A doença é pro resto da vida. É pro resto da vida, é uma doença cronificada, é incurável, e a única maneira de eu estabilizar minha doença é fazer o primeiro uso, seja qual for a substância. Então eu acredito muito, eu estou assim, há tantos anos dentro de Alcoólicos Anônimos, que eu já vi tanta gente se recuperando, assim, que funciona mesmo, né? Assim, só que Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, é um processo mais voluntário, né? Assim, ele tem que querer. Na área científica, não. Hoje a gente sabe que o paciente não precisa querer se tratar para a gente tratar dele, né? Você pode trabalhar uma entrevista motivacional, tirar ele do estado de pré-contemplação e colocar em contemplação, ou seja, ele ainda não vê a doença e começar a enxergar. Você pode fazer uma internação involuntária. Eu sou muito a favor de internação involuntária. Se tem alguém aqui contra, me desculpe, tá? Eu sou muito a favor. Eu acho que tem uma hora que o cara não consegue mais fazer escolha saudável e você tem que pegar o sujeitinho ali, relutante, levar para uma clínica. Eu trabalhei em clínica involuntária há vários anos. Essa involuntariedade dura um mês. Depois o mês cai a ficha, tem que fazer tratamento. Graças a Deus que me internaram e a coisa vai. Então, respondendo a sua pergunta, assim, quando eu posso, eu levo. Mas tem psiquiatras relutantes. E aí eu respeito a palavra do médico. Sou obrigado. Obrigada. Boa noite, sou o Diego. Vou tirar você. Então, assim, queria dizer a respeito do paciente involuntário. Assim, se de primeira ele já consegue ficar no residencial, que assim, que é acredito que seja um lugar que a programação seja de reinserção social, né? Então, como você bem disse, tipo, o paciente começa a sair e tal, então ele chega naquela compulsão, naquela obsessão, naquela loucura, contra a vontade dele, segurar ele ali, eu acredito que é extremamente complicado. Assim, acho que tem que ter um mínimo de vontade de querer, né? Mudar para conseguir ficar ali. Então acho que ele teria que passar por um processo de internação involuntária, de início. Então, assim, eu sou AT também, né? E peguei um caso de uma moça que a família deu opção, ou ela ia internada ou ela ficava com a AT. Obviamente, ela escolheu ficar com a AT, que ela ia ficar na rua. E ela usou um dia antes, aí a gente começou a sair, eu ficava 4 horas por dia com ela, de segunda a sexta. Primeiro dia ela usou, depois que foi embora. Aí consegui conquistar essa empatia que você disse que tem que ter com o paciente, que é super importante. Assim, não tratar de uma forma superior, assim, né? Quando a gente é dependente, tratar de igual para igual. E ela começou a confiar em mim. Só que teve esse problema da família, assim, que é blindada, e a família tratava ela muito mal e sufocava ela durante o tratamento, falando que ela não ia conseguir, que não ia dar certo, que ia ser mais uma tentativa frustrada e tal. E durante 4 semanas, assim, a partir da segunda semana ela parou, não usou mais, e a família viu uma pequena melhora nela. E a mãe me ligou e falou assim: Diego, a gente gosta muito de você. Eu cheguei a fazer um vínculo com a família também. Teve um dia que eu fiz uma intervenção. Eu falei assim: ó, se ficar dessa forma vocês assim, não vai conseguir. E a família começou a pegar mais leve. Mas a mãe chegou e falou assim: ó, tá muito caro para mim esse serviço. Preciso guardar um dinheiro para ir para Paris. Eu fiquei abismado. E vou ter que parar, não precisa vir mais, obrigado, você ajudou muito a minha filha, quem vai cuidar dela agora sou eu. Eu falei, ó, está precisando de um tratamento profissional, a senhora não vai dar conta, não vai dar certo. No dia seguinte, a menina foi para a favela, usou, foi espancada pelo traficante, porque ela fazia programa para conseguir a droga.
E a mãe me ligou desesperada, não sabia o que fazer. E eu falei, bom, avisei a senhora e tal. E não tem o que fazer, né? Então eu acredito assim, que se a pessoa não quer, a terceira tradição de Linear fala, pode prender, bater, amarrar. Se a pessoa não tiver o mínimo de vontade assim, de mudar de vida, ela não vai parar. Por isso que a questão do Padre Haroldo, né, que a grande maioria de vocês aqui vai morrer usando droga. Então a estatística de recuperação é muito pequena. Então, Diego, na verdade assim, eu penso um pouquinho diferente de você, né? Eu trabalhei em clínicas voluntárias, estava aqui até a Vanessa, que eu trabalhei com ela na CPR, né? Então assim, eu vou falar o caso do Vila. Em primeiro lugar, assim, os ATs necessariamente não precisam começar no residencial, eles podem começar numa clínica, podem ser a partir de uma residência, ou inclusive a partir de um hospital, né? Mas a internação voluntária, isso a pessoa precisa querer um pouquinho. Olha, eu já conheci gente, cara, que não queria nada, absolutamente nada, queria matar a família só, né, que colocou ela naquela internação. Recebi muito paciente assim, né, e que foi caso de sucesso. Eu tenho muito mais medo do paciente voluntário do que do involuntário, que dá um trabalho, né? Aquele paciente que chega na clínica, eu pedi para ser internado, eu já fico de olho. Tanto que quando era internado, eu falava que era voluntário, a Vanessa está ali, não me deixa mentir. Eu falava para a família, olha, eu sei que ele é voluntário, mas vamos assinar um termo de voluntariedade, porque daqui a uns 8 dias vai bater a fissura nele, e ele vai falar que precisa terminar a faculdade. Porque a fissura, gente, não vem verbalizando que eu quero usar. Eu preciso terminar a faculdade, eu preciso pagar meu carro, eu preciso criar meu filho. O cara passava uma semana longe de casa e queria criar um filho na hora que estava dentro da clínica. E não dava outra. O voluntário passava 8 dias, olha, eu estou aqui 8 dias, eu entendi, eu vi o teu grupo, eu sei que eu não posso usar, eu preciso ir embora. Eu falei, então, eu tenho uma notícia para te dar. Ele, qual é a notícia? Você só vai sair daqui de alta. Como assim? Você está internado voluntariamente. Aí o paciente aparecia. Aí xingava, maldizia. Aí o paciente, aí ele, que nem o padrinho lá falava, né? Ficava que nem siri na lata, né? Corria para todo lado na clínica, me tira daqui, como é que vocês fazem isso comigo? Aí aparecia um paciente voluntário que queria se tratar. Gente, dentro da internação, inclusive no residencial, tem 3 tipos de paciente. Tem um paciente que está em tratamento, que quer o tratamento. Tem um paciente que não está em tratamento, ele até fala para você, ó, quando eu sair daqui eu vou usar, tá? E o mais perigoso de todos é o paciente que acredita que está em tratamento. Ele tem um auto-engano tão grande. É aquele paciente colaborativo, ele é participativo, ele lidera o grupo, ele é uma joia. Eu já vi o cara sair de manhã e voltar à tarde de resgate. Não estou exagerando. Quem trabalha em clínica já viu isso. Sai de manhã de alta, está presente para a equipe inteira. Graças a Deus vocês salvaram a minha vida. Essa internação é uma maravilha. À tarde você chega lá, o resgate, o cara saiu da clínica e foi para a biqueira. Então assim, o que eu quero dizer, na verdade, é meio que um imponderável. Cada sujeito é uma caixa de Pandora. Você vai ver o que se apresenta ali, como é que ele se dá no mundo, como é que ele vai entender a internação, né? Pode ser um paciente que tem fortes mecanismos de defesa, de racionalização, de justificativa para continuar usando. E o cara, ele consegue argumentar, ele é articulado, ele pode te convencer que o certo mesmo é usar droga, entendeu? Eu era um cara militante da droga. O cara vinha reclamar comigo da vida, eu falava, também, né, cara? Vamos basear, vai tirar um pó, né? Essa vida monótona que você leva, cara. Até eu militava. Então, assim, cada paciente que se apresenta, você sabe que, agora sim, uma coisa que nunca ninguém vai me convencer, é que existe caso perdido. Eu não acredito em caso perdido. Eu não acredito em caso perdido.
Eu conheci um senhor uma vez em Alcoólicos Anônimos, ele ficou limpo por 66 anos, com 96 internações. Ele tinha um corte que vinha de orelha a orelha aqui, que numa crise ele quebrou o gargalo da garrafa e fez assim no pescoço. E ele estava, até emocionado, ele estava limpo há 5 anos. Então não tem, eu tenho um terapeuta que trabalhou comigo, teve 33 internações, hoje ele é terapeuta, dormia em águas estaiadas. Ele tinha que dormir ou com 10 reais no bolso ou com uma pedra, porque a hora que ele acordava, depois de 6 dias usando, ele precisava fumar uma pedra. O pai era presidente da Infraero, e ele dormindo na água estaiada. O cara está limpo, trabalha com isso aqui. Então, gente, eu não acredito em caso perdido. Caso perdido, para mim, é aquele que morreu. Morreu é perdido. Enquanto está vivo, velho, vamos trabalhar em cima. E, gente, olha só, tem muito paciente, principalmente se tratando de saúde mental, não só em dependência química, porque hoje dependência química, graças ao crack, a cocaína, outras drogas, é difícil você receber um paciente de dependência química que não traz uma comorbidade. Transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, depressão, que você tem que tratar os dois. São muitos pacientes que você tem que baixar um pouco a expectativa com relação ao retorno que esse paciente vai te dar. Talvez seja um paciente que não vai ser diretor de uma empresa, mas ele vai ser atendente no McDonald's. E tá bacana, tá jóia, tá produzindo, tá vivendo. Pode ser um paciente que não vai fazer uma faculdade, mas ele vai fazer um curso de marceneiro. Bacana, para quem estava usando pedra até outro dia, tá ótimo. A gente tem psicótico lá na residência que trabalha, que faz trabalho voluntário. Então, assim, é você devolver um pouco de dignidade para esse paciente. Devolver vida. E isso não tem forma, gente, não tem receita. Eu não sou da escola de redução de danos, hein? Já quero deixar bem claro. Eu não acredito em redução de danos. Para mim, se corta o rabo do cachorro de uma vez só, não se corta os pedacinhos, sou contra. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de baixar as expectativas. Às vezes vai ser um paciente que não vai ser o ideal de filho, o ideal de marido ou o ideal de esposa. Eu sempre falo para a família, gente, essa pessoa aqui, ela não vai ser mais aquela pessoa que era antes do uso, nem durante o uso, vai ser uma terceira pessoa. O ideal para quem? É, o ideal para quem, né? Então, assim, é uma terceira pessoa, então a gente tem que baixar as expectativas. Então, respondendo, Diego, lá no Vila chega gente que não tem a menor vontade nenhuma, e a gente mobiliza. E mobiliza usando todas as ferramentas que a gente tem. Eu sou considerado um paciente, um terapeuta um pouquinho duro, né? Eu sou meio firme com os pacientes. Por quê? Porque precisa de disciplina. Precisa de uma coisa que eu não falei até agora, que é um jargão psicanalítico. Precisa de um ego auxiliar. O que é um ego auxiliar? O ego desse paciente, agora é uma linguagem bem psicanalítica, tá, gente? O ego do paciente de saúde mental da dependência química, muitas vezes é um ego fragmentado, é um ego diluído, é um ego esponjoso. Ele não tem filtro, ele vive de impulso e de desejo imediato. Então o ego auxiliar, que no caso sou eu, é aquele cara que vai falar, isso pode, isso aqui não pode. Só que não é bem assim. A ideia é que você faça de refletir. Que nem a moça da aula. Falei, não. Por quê? Eu falei, o que a gente combinou? Falei, é verdade, a gente combinou que era só isso. Então, assim, jogar a reflexão para ele, não o não pelo não. Tem hora que é o não pelo não mesmo, né? O cara está desestabilizado e está a fim de bancar o revoltado, aí fala, não, cara. Não, acabou. É a hierarquia mesmo. Não adianta ficar com perfumaria. Mas a ideia é essa, o ego auxiliar. Então, como o ego dele é fragmentado, é fragilizado, é vulnerável aos estímulos que o mundo manda para ele, eu vou lá e vou falar o não que ele não consegue falar. Então, funciona mais ou menos isso. O acompanhamento terapêutico é um ego auxiliar.
Jales, meu nome é Vanessa, eu sou aqui coordenadora também do Amor Exigente. Oi, Vanessa. Eu cuido da sala dos internos, tá? Dos pais que têm DQs internos. Tá. Muitos reclamam que quando os filhos saem das clínicas, eles não querem ir porque é nosso lema aqui, 90 dias, 90 reuniões, né? E isso a gente bate que a pessoa tem que fazer. E aí eles vêm com a conversinha de que não gostam do AA. Falam muito em droga, né? Sim, mas que só falam em droga, não sei o quê. Aí a gente aconselha o quê? Aí no NA, que são pessoas mais idosas, né? Isso. Né? Então, eu queria saber se isso está correto. Então, está correto. Assim, eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu frequento as duas irmandades. Eu sempre falo, o NA é Mick Jagger, a AA é João Gilberto. Depende do meu estado de espírito. Às vezes eu estou mais rock and roll, às vezes eu estou mais banquinho e violão. Então, assim, 90 dias, 90 reuniões é o orientado mesmo, e tem muitos que se negam e vem com essa justificativa que eu tenho que confessar, eu acho bárbaro o cara falando que não quer frequentar NA porque se fala de droga lá. O cara passou 10 anos usando droga, é lógico que vai falar de droga. Nosso problema é droga, vou falar do quê? De Acute, né? Droga! O que é droga? Então, assim, eu acho que tem que insistir. Eu acho que o trabalho do Amor Exigente vai muito nessa linha. Uma vez eu fui numa palestra lá, na igreja do Bosco, no Alto da Lapa, eu adorei. Aquele senhor, ele falou assim, minha casa não é mais fast food, minha casa não é mais banco 24 horas, minha casa não é mais motel, e minha casa acabou. Quer usar droga, mas a sua vida vai ficar insuportável, cara. E eu acho que é isso. Você não vai 90 reuniões, então é o seguinte, velho, vai ter consequência. Se alguém achou que eu sou muito duro, mas é assim que eu trabalho. Não vai frequentar 90 reuniões? Então tá bom, vai ter consequência para você. Inclusive outra internação. Não está dando certo o tratamento. Porque assim, gente, dependência química é uma doença cronificada, não tem cura. Qual é a cura da dependência química? Não fazer uso da substância. Eu consigo isso sozinho? Não, eu tenho que estar irmanado. Então é o seguinte, vai frequentar, cara. Porque assim, o tratamento não termina na alta, começa na alta. O tratamento da dependência química começa na alta. A partir da alta, vamos ver que o que você aprendeu lá, você consegue praticar aqui. Porque, gente, assim, eu estou dentro da clínica, o paciente chega 2 meses e fala, nossa, teu trabalho é maravilhoso, que legal, não senti mais vontade de usar droga. Eu falo, lógico, aqui dentro não tem. Dependência química, tratamento de dependência química. Recuperação de crack, às vezes leva 6 a 8 internações. Até dar certo. Infelizmente. É uma droga muito severa. Uma droga que causa uma devastação assim terrível. Assim. E são pacientes que começam a fazer uso com 14, 15 anos de idade, quando o sistema nervoso central ainda está em formação. Então você imagina, o cérebro está em formação até os 20, 21, em alguns casos 22 anos. E o sujeito começa a usar crack com 14. Então vai ter sequela. Infelizmente, né, a gente não pode ficar tampando o sol com a peneira. Então, assim, o que eu vejo, principalmente, aqui já na opinião política, desculpa, mas eu vou falar, os programas de crack que são produzidos na Cracolândia é um show de horror, um atrás do outro. Não tem partido, não tem legenda, tá, gente? É um show de horror. Tratam pneumonia com AS infantil. A Cracolândia, agora falando politicamente, é uma afronta a todo mundo. A Cracolândia não poderia existir. E existem mecanismos para ela não existir. O que não tem é força de vontade política. Desculpa quem é contra a minha opinião, mas não tem força de vontade política. Porque o crack, gente, não tem patrono. O que quer dizer isso? Você tem patrono para deficiência física, você tem patrono para pobreza, você tem patrono para seca,
mas ninguém quer ligar a sua marca, a sua instituição ao crack, mesmo que seja para ajudar. Vocês sabiam que a Porto Seguro ajuda financeiramente o Cratode? Alguém de vocês sabia? Tinha essa informação? Ajuda, porque a Porto Seguro é lá no meio, só que eles não querem que divulgue. Então é isso que acontece aqui, né? Então, eu acho que a Cracolândia tem solução, né? Um dia eu posso contar para vocês qual é a minha solução. Mas não há, porque primeiro que não tem força política e hoje a gente tem uma organização criminosa que toma conta daquilo, né? Um negócio rapidinho, eu não entendi muito bem esse acompanhamento por terapêutico. Eu não sei Só, desculpa, rapidinho, por favor, que nós estamos no limite do tempo. Assim, o atendimento terapêutico, se o paciente vai para os mesmos, ou a ele vai junto, todas as atividades que ele vai fazer, tudo. Faz alpinismo, dança, aula de dança, faz tudo. Acompanha mesmo. Gente, o tema... Só uma coisinha. Ele fala lá onde eu trabalho. Onde é o lá onde eu trabalho? Eu trabalho no Residencial Vila São Paulo, que é um residencial clínico, que não é uma moradia assistida, não confunda. Lá tem uma equipe de 15 psicólogos, mais ou menos, fora apoio, toda uma equipe. As pessoas não moram lá. Então, a gente tem dois tipos de paciente. O paciente cronificado, que mora com a gente, que a família não consegue dar conta, que é o caso do psicótico, o esquizofrênico. E a gente tem o paciente que faz a transição da internação para casa. Então a gente faz o treinamento de habilidade social para ele voltar para casa. Isso é onde? Isso é na Pompeia, na rua Turcuna 1123. Quer o telefone? Na saúde pública? Oi? No parte do seu tempo você trabalha, faz algum projeto de saúde pública? Não, eu pessoalmente não. Vou fazer no futuro. Quero dedicar uma parte do meu trabalho para a comunidade. Eu queria fazer um estágio Desculpa, lá. Posso? fazer estágio. Estágio? Quero que você, vou esclarecer, quero que você me supervisione um período. Tá. Depois conversa em particular, né? Gente, valeu, obrigado. Eu queria só aqui aproveitar e registrar a presença do Padre Elcio, né, responsável pela nossa paróquia. E vamos encerrar aí agradecendo não só com palmas, mas com uma lembrança, né? Jarbas, muitíssimo obrigado pela tua presença. Nossa, obrigado. Que você lembre sempre da gente. Obrigado, viu? Tudo de bom. Valeu, gente. Obrigado pela honra.